aqui agora o pastor Gibson para estar fazendo a sua palavra desta plenária, que vai estar falando sobre o fruto do Espírito. É a 6ª plenária com o nosso pastor Gibson. Convido para estar aqui vindo. Amém, irmãos? Quantos querem aprender mais do Senhor? Olha que tema muito especial, viu, pastor Gibson? Fruto do Espírito é a parte que realmente o crente precisa se preocupar muito. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Graças a Deus estamos aqui nesse domingo maravilhoso, dado-nos pelo Senhor Jesus Cristo. E agradecemos por tudo que já temos vivido juntos aqui na Semana Teológica, promovida pela nossa EBD, da nossa querida Igreja Adna. Como é bom para o coração do cristão viver em comunhão, não é? Tivemos todos esses dias aqui, nos alimentando da palavra, grandes ensinamentos extraídos do texto bíblico, o Espírito Santo certamente falando aos nossos corações. Eu tenho procurado observar os rostos de cada um dos irmãos, as suas expressões, e como é bom ver o Espírito Santo atuando em nossos corações. Alguns choram, outros sorriem, outros estão fixos com aquilo que está sendo ministrado. E isso não é elaboração dos pastores, da organização do evento, não. Isso é produzido pela atuação do Espírito Santo. Ele atua em nosso ser através da sua palavra, ele aplica a sua palavra em nosso coração e ele nos transforma. Sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, a igreja seria apenas comunicadora do Evangelho. Mas com a presença do Espírito Santo, esse Evangelho transforma a vida das pessoas. Ele ressignifica, e essa ressignificação é nos tornar semelhantes a Jesus. Nós precisamos ter o caráter de Jesus. Então aqui será a minha última participação praticamente. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edivaldo, pela vida da nossa querida irmã Eliane. Deus abençoe e estenda todas as suas bênçãos sobre vossas vidas, sobre o seu ministério. Abençoar também em oração a vida da EBD, da organização, através do pastor Jânio. Nós temos visto sua dedicação, pastor, seu comprometimento com a palavra, a sua boa liderança. Eu atuo como gestor desde novo, 19 anos de idade, 15 anos de administração, e admiro muito essa vocação profissional. E eu vejo que o senhor tem tido, além da vocação, o desejo de servir melhor o Senhor com a sua equipe. A comunicação, parabéns também. Louvamos a Deus pela vida da comunicação, e aí eu me refiro ao nome do pastor Jairo e estendo minha gratidão a todos os companheiros ali, jovens, que estão envolvidos, tudo feito com muita excelência, e que Deus abençoe todos os irmãos aqui que refletem o carinho da Igreja Adna pela palavra de Deus, tá bom? Irmãos, vamos fazer uma leitura preliminar. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho escrito por João, capítulo de número 13, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe, versículo de número 15, Evangelho escrito por João, capítulo de número 13, e o versículo de número 15, em seguida, eu peço que os irmãos também façam a sua leitura em Gálatas, capítulo de número 5, verso 22, João, capítulo de número 13, verso 15, e após essa leitura em João, Gálatas, capítulo 5, verso 22, nós fomos chamados para frutificar. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é, vamos dizer juntos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A minha versão é um pouquinho diferente da de vocês. Gálatas capítulo 5, verso 22. Irmãos, a minha proposta hoje aqui
de fato cumprir o papel do mensageiro, pelo menos nessa apresentação de hoje. A minha proposta é simplificar o entendimento sobre o fruto do Espírito Santo, tá bom? Minha proposta aqui não é elaborar algo totalmente acadêmico ou teológico, por mais que tenha as suas virtudes, mas o meu papel é ser ponte e transmitir com simplicidade o texto sagrado, sem necessariamente fugir dele. E sobre esse tema nós precisamos refletir que a igreja do Senhor, historicamente falando, e a igreja contemporânea, elas valorizam ou supervalorizam o papel dos dons do Espírito em detrimento ao fruto do Espírito. No nosso meio pentecostal se valoriza muito a questão dos dons do Espírito e esquecemos a necessidade de entender melhor o que é o fruto do Espírito. E com isso eu não estou querendo eliminar um e privilegiar o outro, não é isso. Nós precisamos equilibrar essa reflexão. Nós precisamos entender que existe de fato algo mais excelente. O capítulo número 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo ele vai exatamente tratar desse assunto. Após abordar todas as características dos dons do Espírito, Paulo vai nos avisar que existe algo mais excelente. E essa excelência é chamada de amor. E nós precisaremos refletir sobre isso nessa manhã. Diferente dos dons do Espírito, o fruto do Espírito não é aquilo que Deus opera através de nós. O fruto do Espírito é aquilo que Deus operará em nós. Não é aquilo que Deus fará através de você, como é o caso dos dons do Espírito. Os dons do Espírito, ainda assim há uma relação um pouco que sinergista. Há a nossa participação e há a participação de Deus, nos dando dons da forma como Ele quer, a pessoas quem Ele quer, no tempo que Ele quer. Mas tudo isso é operado através de nós. Nós seremos instrumentos, canais de Deus para edificar a igreja, para revelar o conhecimento de Deus ao mundo. Nós seremos instrumentos dele nos dons, mas no fruto do Espírito, Ele operará diretamente em nós, em nossa personalidade, em nosso caráter, nas coisas mais íntimas, nos segredos mais escondidos. O caráter de Cristo precisa ser revelado em nós, que é o fruto do Espírito. Com isso, irmãos, nós avançamos para o próximo slide, por favor, pastor Jairo, e precisamos tratar de maneira introdutória que não são frutos, não é o plural, é o fruto. Eu creio que os irmãos acompanharam aí um pequeno vídeo que foi solicitado a mim, e nós explicamos aí porque não são frutos, é o fruto do Espírito Santo. Nós precisamos observar, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está usando uma associação de imagens. Ele está utilizando-se de uma figura de linguagem muito conhecida de todos nós, que é a metáfora. Os irmãos sabem muito bem que a metáfora é caracterizada por transferir o sentido literal de uma palavra para um sentido figurado. É bem diferente da símile, que é outra figura de linguagem. A símile, no seu próprio bojo, já nos explica que é uma comparação por semelhança. E é interessante que, gramaticalmente, a símile, ela se utiliza de conectivos. Por exemplo, se eu trouxer aqui a frase aos irmãos: a minha mãe é igual a uma santa. Você vai perceber que aí, a minha mãe é igual a uma santa, existe um conectivo, é igual. Esse conectivo é igual, tal qual, como, é. Essa partícula já identifica por si mesma a símile. É uma comparação por semelhanças. Talvez uma pessoa santa tenha características que minha mãe tem e vice-versa. Mas quando Paulo diz, mas o fruto do Espírito ele está apontando metaforicamente para associações entre figuras diferentes, mas que possuem de fato as mesmas qualidades. E essa palavra no original para fruto, que Paulo usa aqui, determina que de fato ele queria nos trazer a informação de que é um relacionamento com o Espírito Santo. O fruto é resultado de comunhão com o Espírito Santo. O fruto não são partículas distintas entre si. Esse fruto ele possui qualidades que juntas
traduzem um relacionamento com o Espírito Santo que nós devemos ter. Eu sei que muitos dos irmãos já usaram aí na escola dominical, por exemplo, exemplos de frutas. E para mim, simbolizando isso, a tangerina representa bem o que é o fruto do Espírito Santo. Não pelos bagos que ela possui. Eu tenho certeza que você já utilizou, e está certo, utilizar os bagos da tangerina para representar as qualidades desse fruto. Mas eu entendo que a tangerina, ela é um fruto especial porque ela oferece nutrientes que vão além dos seus elementos estruturais, que são os bagos. Vitamina C, complexo D, ela possui nutrientes que o corpo precisa. E na verdade o que Paulo quer falar através dessa palavra karpos, que significa resultado, aquilo que resulta é que quando nós estamos intimamente relacionados com o Espírito Santo, quando nós possuímos comunhão plena com Ele, o Espírito Santo nos alimenta de seus próprios nutrientes: amor, alegria, fé, mansidão, benignidade, paciência, paz. É Ele que nos alimenta com nutrientes que representam e são de fato o caráter de Cristo Jesus em nossa vida. Deu para entender aí, irmãos? De forma resumida, mais simples, do que se trata o fruto. Então, não são frutos, é o fruto do Espírito Santo. É a ação resultante do relacionamento com o Espírito Santo em plenitude em nossa vida. É Ele pleno em nossa vida, atuando com as características do caráter de Cristo em nós. Até aí tudo bem, irmãos? Amém? Vamos mais à frente? Mas agora eu gostaria de tratar de maneira reflexiva com os irmãos que o fruto do Espírito Santo não se trata de uma norma de conduta. Nós não estamos aqui tratando de um código moral. Jesus Cristo, ele não é um mestre filosófico da moralidade. Nossa experiência com Jesus não é meramente intelectual, cognitiva. Não. Quando nós passamos a nos relacionar com Jesus Cristo, nós não estamos matriculados numa escola filosófica, numa escola de religiosidade, de moral e conduta. Quando nós estamos relacionados com Cristo, de fato a nossa postura cristã, ela muda. Jesus Cristo, ele transforma o nosso caráter e a nossa moralidade. Mas quando nós seguimos Jesus, irmãos, nós seguimos a Jesus como discípulos. De fato, nós iremos adotar um padrão de conduta novo em nossa vida, mas que reflete o caráter de Cristo. O fruto do Espírito é mais do que uma conduta moral. O fruto do Espírito é mais do que isso. E no capítulo de número 3, com a pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, e o que me chama a atenção é a orientação de Pedro, quando a multidão pergunta: e o que nós precisamos fazer a partir de agora? Pedro, ele destaca 3 características importantes que devem estar presentes no período e no processo de conversão da nossa vida, no ingresso no relacionamento com Jesus. A primeira consideração de Pedro é que as pessoas precisam arrepender-se. As pessoas precisam deixar o seu passado, a sua bagagem de pecado, e colocar-se à disposição de Cristo para uma metanoia, uma transformação mental, uma conversão na vida. Mas ele ainda destaca que as pessoas precisam receber o dom do Espírito Santo, serem transformadas pela atuação do Espírito Santo, serem abrigos do Espírito Santo. Porém, o mais importante é que nessa relação profunda de intimidade com o Espírito Santo, algo vai acontecer. E Pedro, ele diz que nós precisamos sair dessa geração corrupta. A relação com o Espírito Santo é uma união tão profunda com o Espírito Santo que ele transforma o nosso caráter, os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos vícios de antigamente, na relação com o Espírito Santo, são desconstruídos e ele passa a aplicar o caráter de Jesus Cristo em nós, porque Jesus já deu o exemplo, e nós seguiremos esses exemplos de Jesus. Então nós passamos a ter uma unidade com o Espírito Santo, de forma tal que há uma comunhão indissolúvel, irmãos. Essa comunhão não é dissolvida, é uma relação íntima, perene, profunda, plena, onde a cada dia o Espírito Santo de fato vai transformando o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo Jesus. As pessoas deixarão de ver Gibson cheio de falhas, mas que apesar das falhas que continuam,
apesar desse caráter pecador que eu ainda tenho, da minha natureza humana fragilizada, o Espírito Santo de Deus passará a ocupar tanto lugar em minha experiência de vida, que eu refletirei Jesus Cristo e as pessoas poderão enxergar Jesus Cristo em mim e em você. É essa comunhão profunda com o Espírito Santo que Ele depositará em nós características de Jesus em nossa vida. No próximo slide, eu gostaria de refletir com os irmãos uma analogia, e toda analogia os irmãos sabem que ela é limitada, que ela é imperfeita, mas ela poderá nos ensinar do que se trata essa relação com o Espírito Santo, que produzirá em nós as características desse fruto. Precisamos estar expostos ao Espírito Santo. Eu tenho comigo essa metáfora também, irmãos, a metáfora do sol. O sol é muito importante para a subsistência do ser humano. Quando eu estava vindo a Cuiabá, na aeronave, eu saí de Brasília e estava fazendo muito frio, aquele frio seco, que faz mal. E como é bom, irmãos, você sentir os raios solares penetrando em seu corpo. E quando eu cheguei a Cuiabá, eu não esperava outra coisa. As janelas estavam abertas e os raios solares entraram. Eu vi aquela imagem laranja dentro da aeronave, senti aquele calor penetrando através da minha roupa, aquecendo o corpo. Como isso é gostoso, irmãos. O sol oferece nutrientes que pessoas que moram em outras regiões do mundo, regiões que possuem invernos pesadíssimos, elas sabem do que nós estamos falando. As pessoas precisam de nutrientes que só o sol pode oferecer. Vitaminas do complexo D. Por exemplo, a minha esposa em Brasília, ela precisou adotar uma dieta de vitaminas do complexo D, porque ela não se expôs mais ao sol. Ela precisou ter a adição de vitamina industrializada, porque ela não se expôs ao sol. Existem pessoas que sentem dores no corpo em regiões que fazem frio. As pessoas precisam se expor ao sol. O sol representa vida. O sol representa alimento e nutriente. O sol representa... Nas sombras nós estaremos perdidos, porque lá não existem nutrientes suficientes para que nós possamos caminhar na vida. Mas diante do sol e expostos a eles, nós estaremos diante de nutrientes do Espírito. Esse sol é o Espírito Santo. Esse sol que nos alimenta é o Espírito Santo de Deus. Exposto ao sol do Espírito, aos nutrientes do Espírito, nós deixaremos a sombra. E essa sombra é escrita e descrita por Paulo em Gálatas capítulo 5 também. São as obras da carne. Todos nós sabemos que esse sol é fonte de nutriente. E o convite do Espírito Santo é a exposição a ele, para que o caráter de Cristo, as características de Jesus possam ser refletidas em nossa vida também. Tem muita gente, irmãos, que trata o Espírito Santo com negligência. E por tratar o Espírito Santo com antipatia, negligenciando o que ele opera em nossa vida, nós acabamos regressando às obras da carne. Nós acabamos entrando nas sombras da carne. E nós permaneceremos adoecidos se nós não estivermos expostos ao sol, que é o Espírito Santo, a esse sol divino. Pois afastados desse relacionamento, irmãos, nós não teremos os nutrientes necessários para caminharmos nessa vida, refletindo o caráter de Cristo. Então nós precisamos urgentemente nos expor aos raios profundos, fulgurantes da pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Precisamos nos expor. Mais uma lição, e aqui eu quero trazer em 3 concepções o fruto do Espírito. A primeira delas, que eu gostaria de chamar de dimensões, é a primeira dimensão do fruto. E nós a chamaremos de a dimensão da nossa alma e do nosso espírito. Um espírito transformado. Eu gostaria de chamar de dimensão porque esses frutos do Espírito Santo, eles possuem dificuldades de caracterização. Os exegetas que nós temos espalhados na igreja cristã, eles não possuem uma concordância plena sobre o que de fato Paulo gostaria de falar acerca de cada uma dessas perspectivas do fruto. Eles não possuem uma definição plena, mas eles nos ajudam. É por isso que eu quero aqui caracterizar os frutos do Espírito Santo em 3 dimensões. E a primeira delas é que essa dimensão da alma e do corpo é um estado de alma, alegria, paz, paciência.
O Espírito Santo, nessa dimensão da alma e do espírito, transformando a alma e o espírito, ele nos alcança e nos eleva a um estado de alma que não é comparado à nossa primeira experiência de vida sem Jesus. A alegria passa a ser marcante, a paz passa a ser definidora, a paciência passa a ser uma característica que mudará e transformará a nossa vida. O que é que fala a alegria? Do que se trata a alegria como característica do fruto do Espírito? É aquela alegria que eu consigo sentir pela conquista do outro. É aquela alegria quando eu consigo abrir, falando aqui de forma muito simples, que eu consigo abrir e acessar o Instagram do outro sem me sentir infeliz. É aquela alegria de quem entra nas redes sociais e não se sente infeliz pela felicidade dos outros. É a alegria de gente leve e não pesada. É a alegria que me traz para perto do Senhor, apesar das circunstâncias. Porque essa alegria, como característica do fruto, ela se chama de uma alegria ultra circunstancial. É o tipo da alegria que não depende das circunstâncias dessa vida. É o tipo da alegria que não é episódica, que depende da minha situação financeira, que depende da minha situação de saúde, que depende do meu trabalho, que depende dos meus relacionamentos. Não, essa alegria é ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias desse mundo, porque essa alegria não é apenas um sentimento. Essa alegria não está apenas no campo das emoções. Essa alegria, como característica do fruto, ela é uma pessoa, ela se chama Jesus Cristo. Por isso que ela pode ser ultra circunstancial. Essa alegria, ela é a alegria de quem não está infeliz com a própria vida. É a alegria de alguém que não precisa das circunstâncias desse mundo, porque a sua relação, a sua vivência, a sua história está profundamente ligada à vida de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 77, verso 11. Salmo 77, verso 11. E lembrar de um elemento que nos deixará alegre em Cristo. Salmo de número 77 e verso 11. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Sabe por que nós podemos sentir alegria, vivermos alegres apesar das circunstâncias? Porque nós podemos lembrar daquilo que Deus é, da sua natureza e caráter, e lembrarmos daquilo que Deus faz. Um grande problema que nós temos em nossa vida é que a ansiedade que nos assolapa nos leva a pensar e drenar a nossa energia apenas para o futuro. Nós drenamos e dedicamos toda a nossa energia para as coisas que ainda não aconteceram. Mas em Cristo, com a vivência do Espírito Santo em plenitude em nós podemos crer que o nosso Deus já está no futuro. Ele já está lá. Mas não somente isso, nós podemos manter o nosso coração ativamente alegre, porque quando nós olhamos para o passado, nós não estamos apenas olhando para tragédias da nossa vida, mas nós estamos olhando para um Deus que permanece sendo imutável, que é o mesmo, que é bondoso, que nos abençoou no passado e garantirá o nosso futuro. Olhando para o passado, nós não vemos apenas o seu caráter, o cuidado que o Senhor teve conosco no começo da nossa história com Ele, mas nós olhamos também para a sua natureza, para o que Ele faz. Ele nos abençoa, Ele intercede por nós, Ele é misericordioso, Ele está conosco em momentos difíceis. A nossa alegria é ultra circunstancial, independe da realidade temporal que nós vivemos. Essa alegria está em Cristo. Essa alegria está na bondade de Cristo. Essa alegria está no caráter de Jesus Cristo, que não nos desampara, que é sumo sacerdote fiel, sumo sacerdote por excelência. Ele está acima de qualquer complexidade religiosa, e é por isso que nós podemos abastecer-nos de alegria nele. Essa alegria é ultra circunstancial. Eu consigo sentir alegria apesar dessas circunstâncias. A alegria que não é um episódio de vida, a alegria de ter Jesus em nossa vida, apesar da fornalha da vida que muitas vezes nós vivemos. Nós podemos ter alegria.
Mas agora eu gostaria de tratar também sobre a paz, como característica desse estado de alma, como característica dessa dimensão da alma. E essa paz, irmãos, ela é resultado da presença de Jesus em nossa vida. Eu poderia compartilhar com os irmãos aqui e caminhar pelo texto bíblico, explicando que também a paz é resultado da obra de Jesus em nossa vida. Porque nós temos hoje reconciliação com Deus. Deus, Ele não está afastado de nós. A ira do Senhor foi saciada pelo sacrifício de Cristo. Essa paz é resultado da sua obra. Essa paz é resultado da sua palavra. A palavra de Deus produz em nossos corações e em nossa vida a paz que não tínhamos antes. Mas, sobretudo, essa característica do fruto do Espírito é resultado da presença de Jesus em nossa vida. E aí eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem a sua Bíblia, mais uma vez no Evangelho de João. Por favor. Capítulo de número 20, versículo 19 e 21. João, capítulo número 20, versículo 19 e 21. Leiamos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os irmãos lembram do contexto deste verso que nós lemos? Primeiro dia da semana, domingo. Os dias passados representaram uma lacuna tremendamente perigosa na vida dos discípulos. Jesus havia sido crucificado. E até então os discípulos estavam apavorados, porque eles temiam que aquilo que aconteceu ao seu mestre aconteceria com eles. E os discípulos, amedrontados, se reservam em uma casa escondida para deliberar sobre o que estava acontecendo. Eles estavam apavorados com o seu futuro. Mas é importante destacar que Jesus ressurreto ingressa naquela casa, e Jesus poderia ter tido a oportunidade de trazer à luz daqueles discípulos o abandono, o desprezo, a covardia e o medo com que eles se comportaram. Mas o nosso Jesus, ele não tem essa característica recriminatória. Jesus é diferente de nós. Talvez numa situação como essa de abandono, certamente eu recriminaria quem me abandonasse. Mas Jesus é o Jesus da paz, Ele é a paz perene, Ele é a paz que consola. E nesse episódio, a presença de Jesus, ela transforma o medo em paz. Ele pacifica as angústias da nossa vida. Jesus ingressa naquele ambiente e Ele diz: paz seja convosco. A presença de Jesus, irmãos, garante uma paz imediata e não apenas no futuro. A paz como fruto do Espírito não é apenas útil quando você está vivendo momentos atribulados. A paz de Jesus é imediata, você pode vivê-la agora, senti-la agora, usufruí-la agora. Essa paz é imediata, não é apenas para amanhã, porque ela é garantida pela presença de Jesus que já está em sua vida. Essa paz, ela é a presença de Jesus em meio às tribulações. E aqui eu gostaria de destacar nesse texto duas características dessa paz. A primeira paz é uma paz terapêutica, que retira a quebra do medo, que retira o medo como elemento drenante da convivência que temos com Jesus. Quando Jesus entra e ele diz: a paz seja convosco, Jesus primeiro tranquiliza o coração dos discípulos. Jesus apazigua o medo, a forma como eles estavam apavorados. E a segunda paz nesse texto aqui, ela é comissionadora, ela é comissionante. É interessante que Jesus reforça a presença da paz ali. Paz seja convosco. Essa paz é a paz que confirma o chamado que Deus tem em sua vida para que você proclame o Evangelho, para que você compartilhe as boas novas. Então Jesus, ele cuida para sarar o medo em sua vida, não permitir que o medo drene a sua vida e a sua história, mas Jesus também te pacifica para que você seja usado no reino, para que você proclame a palavra, para que você anuncie as boas novas, para que você seja útil na edificação da igreja.
Que coisa linda, irmãos, ter a paz como fruto do Espírito Santo de Deus. Vamos ao próximo slide, por favor. Agora nós ingressamos em uma segunda dimensão. A dimensão como virtude de caráter, que também é muito importante. Fidelidade, bondade, longanimidade. O que é bondade, irmãos? O que seria haver bondade como característica do fruto do Espírito? Sabe o que é bondade? Bondade tem a ver com o caráter de Deus. Deus é bom. Nós cantamos ainda há pouco aqui que Ele permanece bom. Como tu és bom. Deus não é mau, irmãos. Não é malvado. Ele não maquina o mal contra nós. Deus não quer nos destruir. Deus não quer destruir ninguém. Deus não quer deixar de ser confiável. Nosso Deus permanece fiel. Existe muita gente, irmão, afetada pela maldade. Mas o Espírito Santo, Ele nos afeta para sermos pessoas boas, para refletirmos o caráter bondoso de Deus. Essa característica da bondade, ela habita pessoas e a transforma em gente do bem. É gente que quer o bem ao outro, é gente que não maquina o mal contra o seu próximo. Não tem segundas intenções, não anda com o coração cheio de armadilha, é gente leal, é gente fiel. E não é porque eles são educados, não é uma atividade humana, não é porque eu sou bonzinho por natureza, mas é porque o Espírito Santo habita dentro de mim e ele reflete o caráter bondoso de Deus. Não é uma ação minha, é o caráter bondoso de Deus sendo refletido em minha vida, na alma e no Espírito. E aí nós ingressamos para o Salmo de número 136, verso 1, que vai nos dizer: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O fruto aponta para o caráter de Deus, para a natureza de Deus, porque o seu amor dura para sempre. Irmãos, vocês já perceberam que nós, enquanto cristãos, temos a capacidade de orarmos todos os dias pelo mesmo tipo de pecado, pedindo perdão a Deus? Nós temos a capacidade de pecar da mesma forma todos os dias, nos prostrarmos diante do Senhor e pedir perdão pelos mesmos pecados. Se Deus de fato fosse um Deus mau, certamente nós seríamos eliminados da face da terra, por conta dessa característica insistente de pecar nas mesmas coisas. Mas o nosso Deus é um Deus bom, compassivo, misericordioso, pleno em bondade. O Salmo 136 nos apontará que as suas misericórdias duram para sempre. Ele é bondoso. E essa bondade precisa ser refletida em nosso caráter. Essa bondade precisa ser refletida em nós. Longanimidade, macrotimia. Que palavra é essa? Sabe o que é longanimidade? É ânimo espichado. Você pode dizer comigo assim: eu preciso ter o ânimo espichado. Irmãos, eu não sei se aqui utilizavam, mas no Nordeste a gente brincava muito com isso. Não sei como é que se chama aqui, badoque. Funda? É bíblico até no nome, funda. Muito bom. Estilingue, funda. Badoque, funda, é a mesma coisa. Eu acho que é o gravetozinho em V, com um elástico, né? Geralmente uma mangueira daquela bem flexível, não é? Que a gente utiliza no Nordeste para matar lagartixa. Eu matava muita lagartixa, acertava bem na cabeça dela. Pum! Olha que maldade, eu precisava do fruto do Espírito e não sabia. Não pode, né? É incorreto culturalmente, né? Então, retira a minha palavra. Eu não matava, deixava ela viver. Não conta mais nada não, pastor. Não te entrega, te preserva. Mas vocês entenderam o que é o badoque, a funda, o estilingue. Sabe o que é longanimidade, irmãos? É esticar o ânimo, é alongar o ânimo. E essa característica do fruto do Espírito, ela é muito útil para lidar com pessoas difíceis. Precisamos ser longânimos com pessoas difíceis. E entre essas pessoas difíceis, nós também estamos entre elas. Eu não sei se alguém vai rir agora. Nós também podemos ser pessoas difíceis e não sabemos.
ânimo espichado, paciência com pessoas difíceis. No grego, de fato, é a capacidade de não ceder a provocações. Existem pessoas, e o nosso pastor assim já falou ontem, que quando pisam no calo, ela é a primeira a revidar. Existem pessoas que não admitem terem o seu calo pisado. São pessoas que se orgulham da sua ira. São pessoas que se orgulham de ter o pavio curto. Mas ser longânimo não é isso, é refletir o caráter de Cristo, que sofreu provocações na cruz, que foi caluniado, que foi abandonado, que foi perseguido, que foi violentado, mas ele sofreu tudo para cumprir a missão do Pai e nos alcançar para revelar o caráter dele em nós. Espiche o seu ânimo com gente que te provoca, espiche o seu ânimo com gente que quer te atingir, espiche o seu ânimo. Naturalmente, irmãos, o nosso desejo é revidar. É natural que nós queiramos revidar. Mas o Espírito Santo aplica em nós o caráter de Jesus para que nós possamos resistir às provocações das pessoas. Alongue seu ânimo. Nessa manhã, estique o seu badoque. Vamos ao próximo. Terceira dimensão, por favor. É uma dimensão de sensibilidade nas emoções. E aí nós temos as características do fruto como amabilidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Essas palavras apontam, irmãos, na direção da ternura e delicadeza que deve haver em nossas vidas. É um cuidado para com as pessoas, é a habilidade de tocar na vida humana, respeitando a imagem e semelhança de Deus em nós. É a habilidade de honrar a Deus através das criaturas que Ele criou. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 28, por favor. E logo após em Isaías capítulo 42, Isaías 42, verso 3. Mateus capítulo 11, verso 28. E Isaías capítulo 42, verso 3. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Isaías 42 e 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Irmãos, Jesus sabe entrar com delicadeza nos esconderijos da nossa vida. Ele sabe ingressar com amabilidade nos esconderijos e nos lugares secretos da nossa vida. Jesus, ele não mete nem chuta a porta para ingressar em nossa vida. Tampouco nós devemos deixar de ser amáveis uns com os outros. Tem gente, irmãos, que é tão antipática que quando vê alguém ladeira abaixo, só faz dar um empurrãozinho para que aquela pessoa continue degringolando, caindo. Existem pessoas que não se abraçam mais. Ontem nós estávamos aqui com um dos pastores da igreja e ele nos falou da necessidade de um abraço, como ele evangeliza, abraçando as pessoas. E existem pessoas que carecem apenas de um abraço afetuoso. Os irmãos lembram de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 ao 23. E tem um detalhe lá na recepção daquele pai que representa o próprio Deus, quando ele recepciona aquele filho perdido que estava distante, que é característico dessa característica do fruto do Espírito. Quando ele recepciona aquele filho, ele beija e abraça. Ele beija e abraça. Sabe o que é que isso significa no texto? É descrito pela palavra kataphileô, que é abraçar e beijar calorosamente. É aquele beijo que aquece o coração, ardente, que resgata as emoções, que renova a personalidade emotiva da pessoa. É aquele tipo de abraço que um pai precisa dar num filho. É aquele tipo de afeto caloroso que uma esposa precisa recepcionar o seu marido. Muitos de nós precisamos resgatar no Espírito Santo a amabilidade de um com o outro. Precisamos ser amáveis uns com os outros, irmãos. Tem muita gente seca, tem muita gente fria, tem muita gente que de fato está se relacionando com o mundo como se relaciona com a tecnologia, com as mídias sociais.
Tem gente que está tão adaptada a só responder com emoji, que não consegue mais transferir emoção para a vida real. Nessa manhã, que o Espírito Santo aplique em você amor, amabilidade, que você seja mais sensível, que o pai possa perdoar o filho e abraçá-lo novamente, que a sua família possa ser regenerada pelo amor de um Jesus Cristo que não quebra a cana, que não esmaga a cana, que não apaga o pavio, que está apenas fumegando. Precisamos ser amáveis. Mansidão, do que nos falará um pouco a mansidão? Eu acho interessante porque a mansidão, irmãos, ela não se impõe. A mansidão, ela não se impõe. A mansidão, ela não é bruta. A mansidão não é bruta. Mansidão também não é ser frouxo. Eu estou falando uma palavra um pouco pernambucana aqui. Porque muita gente pensa que ser manso é ser frouxo, é ser mole. Pelo contrário, quem é manso, irmãos, não tem necessidade de atropelar o outro. Quem é manso não tem necessidade de ocupar todo o espaço. Porque tem gente que tem necessidade de ocupar todo o espaço. Aqui eu não estou recriminando aqueles mais falantes, porque tem gente que é verborrágica de fato. Eu sou pouquíssimo verborrágico, mas tem gente que gosta de falar, e isso é muito bom. Mas tem gente que quer ocupar todo o espaço, quer ter todo o holofote. Gente que não é mansa consegue sugar tudo de todos. Nós precisamos ser mansos. O manso é brando. O manso reconhece o seu lugar. O manso consegue aguardar a sua vez sem estar em polvorosa. O manso consegue controlar-se. E aí nós seguimos para o domínio próprio, que eu quero compartilhar com os irmãos e encerrar nossa participação. O que viria a ser domínio próprio? São pessoas que, tomadas pelo Espírito Santo, acima de tudo, irmãos, acima de tudo, não dominam apenas a violência do seu coração, elas dominam a sua língua. O domínio próprio é uma característica do fruto do Espírito Santo que nos ajuda e incentiva a dominar a nossa língua. São pessoas que refletem primeiro antes de falar. O domínio próprio nos ajuda a pensar antes de tomar qualquer decisão. Sabe o que é domínio próprio? É controlar a sua animalidade. Controlar a minha animalidade. Isso é domínio próprio. Pastor Assis já nos falou ontem que o domínio próprio é um cavalo domado. Existem outros autores que colocaram um animal mais pujante, pastor. Um touro violento, os touros de Bazã. Warren Wiersbe trata sobre isso. Ele compara o domínio próprio como os touros de Bazã, opulentos, fortes, selvagens, extremamente velozes, com corpos rígidos e fortes, com muita força. Mas nós precisamos ser touros de Bazã, domados pelo Espírito Santo. Domínio próprio não é perder a austeridade da vida. Domínio próprio é saber que nós podemos ser empoderados, poderosos, mas pelo Espírito Santo, no momento certo, na hora certa, para que Ele seja glorificado. Então, nessa manhã, nós precisamos colocar os nossos corações sob o adestramento do Espírito Santo. É Ele que precisa nos controlar, nos encaminhar, dominar nossas características. Embebidos pelo Espírito Santo, nós teremos as características de Cristo em nosso coração. E aqui, irmãos, eu finalizo mais uma vez o último slide, por favor, querido pastor Jairo, lendo João capítulo 13, versículo 15. O propósito, a aplicação do Espírito Santo em nossa vida através do seu fruto, do relacionamento com Ele, é refletir o caráter de Jesus. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós não podemos fazer nada diferente daquilo que Jesus fez. Ele nos deixou o exemplo. O pastor Edivaldo vinha falando sobre a experiência com o querido reverendo Evans, diante de uma situação histórica da Assembleia de Deus de segregação racial nos Estados Unidos, onde negros e brancos estavam divididos pela política e pela cor.
E naquele momento, o reverendo Evans, diante de uma grande discussão que não chegava a um denominador comum, ele decide ajoelhar-se e apenas, irmãos, fazer aquilo que Jesus já havia feito. Ele pega-se com bandejas, com água e toalha e começa a lavar os pés de um reverendo negro. E naquele momento o Espírito Santo desceu sobre aquela plateia, porque nós não precisamos inventar a roda, nós não precisamos inovar. Para que o fruto do Espírito Santo seja refletido e construído em nossa vida, nós só precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos obedecer ao Senhor Jesus. Que você nessa manhã possa ter em sua vida a aplicação desse fruto. Que o caráter de Jesus possa ser manifesto em sua família, em seu trabalho, em sua igreja. Que você possa ser visto como um pequeno Cristo. Que você possa refletir a imagem de Jesus Cristo, que foi semelhante ao nosso Deus, que é o próprio Deus, mas que é um Deus humilde, que é um Deus paterno, que é um Deus amoroso, que é um Deus bondoso, que é um Deus que transforma o pior caráter num caráter santo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.